Pois é, pessoal, estamos de volta. Espero que você tenha aproveitado rapidinho aí o intervalo para visitar o nosso Instagram, para beber uma água, dar uma relaxada, porque agora, continuando nosso programa, eu tenho uma surpresinha para você. Pessoal, roda aí! Fala, Rafa! Na aula de hoje, eu vou responder a uma pergunta que vários alunos me fazem, que é a seguinte: professor, como é que a garrafa térmica deixa o café quente por tanto tempo? Se você tem essa dúvida, preste atenção. Para começar, nós temos que lembrar como é que o calor se propaga. E quando eu falo em calor, eu estou querendo falar da energia térmica em transferência de um sistema para o outro, ou então de um corpo para outro, ou se você quiser, do ponto de um determinado corpo para outro ponto desse mesmo corpo, devido ao quê? A diferença de temperatura entre eles. Quando se fala de propagação do calor, como é que o calor passa de um ponto para outro, nós temos três formas distintas. A primeira, condução. A segunda, convecção. E a terceira, irradiação. Entender esse processo é o que faz a gente entender também o funcionamento da garrafa térmica. Então vamos lá. A condução, ela ocorre quando essa energia térmica, esse calor, é transferido de uma partícula para outra partícula. A partícula, ela não sai da sua posição, ela apenas vibra e passa essa energia de vibração para as moléculas ou partículas vizinhas. E aí, sucessivamente, você vai tendo o calor sendo transferido. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que você tem uma vela e essa vela está aquecendo essa extremidade aqui desta barra de metal. A energia que a vela está passando para essa extremidade vai fazer com que as partículas desta barra, nessa extremidade, comecem a vibrar mais, aumentar a temperatura dessa extremidade. E aí, essa energia vai sendo passada para a molécula vizinha. Então, vai sendo passada para esta aqui. E essa, sucessivamente, passa para a próxima. E aí você vai ter o calor sendo transferido de uma molécula ou de uma partícula para outra, acontecendo, então, um fluxo de calor neste sentido aqui. Este é o sentido do fluxo de calor. Veja que a condução, ela acontece de uma molécula para outra. A molécula não sai da sua posição. Percebeu? Outra coisa importante é que esta condução, ela acontece muito intensamente nos metais sólidos, nos metais, né? E com intensidade fraca nos líquidos e nos gases, tá bom? Beleza. E a convecção? Vamos lá. A convecção, por sua vez, ela acontece com o deslocamento das partículas. As partículas, elas vão sair da sua posição e vão para outra posição. E elas levam com ela a sua energia térmica. Então, esta passagem da energia térmica com a própria partícula é que faz acontecer essa transferência. Vamos dar um exemplo também. A convecção, ela acontece nos líquidos e nos gases somente, tá bom? Então, observe aqui que nós temos uma panela, a panela está no fogo, está com água. Aí, este fogo aqui, ó, ele vai fornecer energia para a extremidade de baixo da panela, que por sua vez, por condução, vai fornecer a energia para essas moléculas, essas partículas que nós temos aqui, ó, que estão na água. Elas, que agora são mais energéticas, elas ficam menos densas e aí elas sobem. E aquelas que estão na parte de cima, que estão mais densas, elas descem. Então você tem agora uma dança, uma corrente aqui de ascendência e outra de descendência, ou seja, você tem uma corrente ascendente e outra descendente, em que você tem a chamada corrente de convecção. E isso faz com que o calor ele seja transferido de baixo para cima. Ou seja, é assim que ocorre a propagação do calor por convecção. E por último, e a irradiação? Bem, a irradiação é um pouco diferente. Percebam que na condução e na convecção você precisa de partículas. Só que na irradiação isso não é necessário. Por quê? Porque essa energia térmica, esse calor, ele é transferido por ondas eletromagnéticas.
E as ondas eletromagnéticas, elas têm a capacidade de passar aonde não tem nada, no vácuo. Não precisa ter molécula para elas poderem ir de um lugar para outro. Então, o nosso exemplo aqui é isso. Ó. O Sol, né, a energia radiante do Sol, ela traz com ela também a energia térmica e elas passam pelo vácuo e chegam até a Terra. Isso por irradiação. Muito bem, entendido isso, agora vamos para a garrafa térmica. Como é que a garrafa térmica funciona? Bem, a garrafa térmica é construída da seguinte forma. Ela é construída com duas paredes internas que são espelhadas, tanto do lado de fora como do lado de dentro. As duas, tá? Espelhadas. E entre essas duas paredes existe uma região aqui dentro. E essa região é retirado o ar. Você tem uma região onde tem vácuo. E por que isso acontece? Isso é feito para que ela tente impedir a propagação do calor. Olhem só. O café está aqui, ele está quente, então ele vai irradiar. Só que essa irradiação, ela vai bater nas paredes que são espelhadas e ela volta, ela reflete e ela continua aqui dentro. A intenção é que ela não consiga sair. Então, o processo de irradiação, né, nós já conseguimos neutralizar porque as paredes são espelhadas. Agora, isso não resolve o processo de condução e convecção. Por quê? Porque o café está tocando na parede, então ele vai, por condução, aquecer a parede. No entanto, de uma parede para outra, existe um vácuo. E aí, o calor ele não consegue passar, por condução não tem molécula. Então, o vácuo, ele tenta impedir o quê? A condução e a convecção. É lógico que o processo não é perfeito. Então, isso não acontece, né, eternamente. No entanto, é um dos melhores recipientes que nós temos para impedir essa propagação do calor. Agora, você já sabe. Até a próxima! Olha aí, dando sequência à nossa programação, o que vem agora? Chegou a hora de mais uma aula especial, montada especialmente para você. Pega o celular, fica com o celular na mão porque tem QR Code, tem material que você pode baixar ali na nossa página, junto no nosso Instagram. E agora que você está preparado, a produção vai mostrar para você. Vamos para a nossa próxima aula. Fala galera, tudo certo? Vim aqui para trazer mais uma informação de química para ti, falando hoje sobre fórmula de Lewis ou estrutura de Lewis. Para que serve essa fórmula? Essa fórmula serve para você desenhar a estrutura e mostrar os elétrons de ligação e os elétrons não ligantes, pensando na estabilidade dos respectivos átomos. Para tanto, existem duas regras, a regra do dueto e a regra do octeto. A regra do dueto diz o seguinte, que os átomos vão fazer ligação e para isso eles vão atingir estabilidade com 2 elétrons na camada de valência conforme o gás hélio, o gás nobre mais próximo. Já a regra do octeto diz o seguinte, que os átomos vão fazer ligação entre si para chegar à estabilidade com 8 elétrons na camada de valência conforme o gás nobre mais próximo. Para a regra do octeto, eu tenho um exemplo simples aqui que é o gás hidrogênio. O gás hidrogênio é formado por 2 átomos de hidrogênio. Vejam, o átomo de hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência. Para que ele atinja a estabilidade, ele precisa de mais 1 elétron, e aí ele vai ter 2 elétrons conforme a regra do dueto. Logo, ele faz uma ligação covalente comum entre os 2 átomos. Mas nós temos aqui então uma ligação simples. Quando eu falo da regra do octeto, nós temos uma infinidade de moléculas. Então nós vamos começar pelas mais básicas, as moléculas diatômicas. São aquelas formadas por 2 átomos, e esses 2 átomos podem ser do mesmo elemento químico ou também por elementos químicos diferentes. Vem aqui que eu vou trazer algumas informações interessantes. Quando eu falo do gás cloro, Cl2, é formado por 2 átomos de cloro. O átomo de cloro, lá na tabela periódica, está na família 17. Quer dizer que ele tem 7 elétrons na camada de valência. 2, 4, 6, 7 elétrons na camada de valência. Para que ele atinja a estabilidade com 8 elétrons, ele precisa de mais 1 elétron. Então, os 2 átomos de cloro vão fazer um compartilhamento de um par de elétrons. Consequentemente, ambos ficarão estáveis. Vamos contar a quantidade de elétrons? 2, 4, 6, 8. Os 2 átomos têm 8 elétrons, logo, os 2 estão estáveis. Vejam, percebam que eu tenho um compartilhamento de um par de elétrons. Futuramente, essa ligação será chamada de ligação simples.
Para a molécula de oxigênio, nós temos 2 átomos de oxigênio fazendo ligação. Vamos lá, o átomo de oxigênio na tabela periódica está na família 16, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São seus 6 elétrons na camada de valência. Para que ele atinja a estabilidade, ele precisa de mais 2 elétrons. E para que ele consiga esses 2 elétrons, ele vai fazer um compartilhamento de 2 pares de elétrons com outro átomo de oxigênio. Consequentemente, ambos ficarão estáveis. Vamos contar? 2, 4, 6, 8. 8 elétrons, ambos estão estáveis. Vejam que eu tenho 2 pares de elétrons sendo compartilhados. Isso aqui vai ser chamado de ligação dupla. Para a molécula N2, o gás nitrogênio, são 2 átomos fazendo ligação entre si. O nitrogênio é da família 15, tem 5 elétrons na camada de valência. Para que ele atinja a estabilidade, ele precisa de quantos elétrons? Mais 3. Então, ele vai fazer um compartilhamento de pares eletrônicos com outro átomo de nitrogênio para chegar à estabilidade. Vem aqui que eu vou mostrar. O nitrogênio tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. O outro nitrogênio da mesma forma. Para que eles atinjam a estabilidade, eles são obrigatoriamente necessários fazer 3 ligações. Essas 3 ligações covalentes comuns que estão representadas aqui. Essas 3 ligações serão chamadas de ligação tripla. E por fim, nós temos aqui uma molécula diatômica com átomos diferentes. O monóxido de carbono, formado por carbono e oxigênio. Aqui nós temos que fazer uma análise individual de cada átomo. Vamos lá. O átomo de carbono lá na tabela periódica está na família 14. Tem 4 elétrons na camada de valência. O átomo de oxigênio está na família 16. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para que ambos atinjam a estabilidade, eles precisam de quantos elétrons? Exato, 8 elétrons. Então vamos fazer a análise. O oxigênio tem 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que ele atinja a estabilidade, ele vai fazer 2 compartilhamentos de elétrons com o átomo de carbono, que são esses 2 compartilhamentos aqui, esses 2 pares eletrônicos sendo compartilhados. Então o oxigênio já está estável. Em seguida, você tem que fazer uma análise no átomo vizinho, que é o átomo de carbono. O átomo de carbono, no momento, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que ele atinja a estabilidade, ele precisa de mais 2 elétrons. E o oxigênio não consegue mais fazer essa ligação covalente comum. Então, o oxigênio precisa emprestar um par de elétrons não ligante dele para que o átomo de carbono consiga chegar à estabilidade. Esse tipo de ligação tem um nome diferente, e aí eu quero que você anote, que é uma informação bastante importante. Essa ligação representada por uma seta é chamada de ligação coordenada, antigamente chamada de ligação dativa. Ela acontece com um par de elétrons. Eu falei com um par de elétrons de um átomo que já tem a sua estabilidade para outro átomo que está precisando de um par de elétrons emprestado. Vejam que é empréstimo, é um empréstimo de par de elétrons, é compartilhamento de par de elétrons. Logo, nós temos também a estabilidade do carbono. Vamos contar? 2, 4, 6, 8. O carbono também atingiu estabilidade conforme o gás nobre mais próximos. Aí eu pergunto para você, quantos pares de elétrons tem entre os 2 átomos? 1, 2, 3. Tem 3 pares de elétrons entre átomos, então nós temos também uma ligação tripla para o monóxido de carbono. Certinho, galera? Nos próximos episódios vou trazer moléculas um pouco mais complexas para a gente conversar a respeito. Um abraço! Pois é, galera, dando sequência aqui ao nosso programa, eu vou falar de um quadro muito importante. Bom, no momento de pandemia, separamos dicas especiais para você se prevenir contra o Covid-19. Produção, roda aí o Minuto Covid. Você sabe quais são os sintomas mais comuns da Covid-19? Entre os sintomas mais comuns estão tosse e dificuldade de respirar, febre e calafrios, dor muscular e nas articulações, vômito e dor de barriga, perda de olfato e paladar. Os sintomas podem ser leves ou intensos e aparecem entre 2 e 14 dias após você ter contato com o vírus que causa a Covid-19.
Agora você já sabe quais são os sintomas mais comuns da Covid-19. Procure o serviço de saúde caso apresente os sintomas. Proteja-se contra o coronavírus. Cuide de você e de quem você ama. Ajude a salvar vidas. Pois é, galera, e depois dessa dica de saúde, chegou a hora da gente concentrar um pouquinho, porque tem dica boa pra você. Chegou a hora do nosso quadro Top Dicas. E aí, povo, tudo certo? Valeu, Rafa! Olha só, hoje a gente vai dar uma olhada então no que o Rafa puxou para vocês, vírus. Olha, um assunto extremamente pandêmico pra gente comentar, né? Então a gente vai falar muita coisa deles, vamos falar, por exemplo, o que são os vírus, afinal de contas, vamos ver quais são as formas que eles apresentam e também como funciona esse ser vivo complicado dentro das nossas células. Mas antes, não esqueçam do QR Code, né, para vocês terem acesso a um material muito legal sobre a aula de hoje, certo? Então vamos dar uma olhada aqui? Vamos puxar então os vírus. Quais são as características importantes que nós temos que ter sobre esses seres? Esses seres são os únicos seres vivos acelulares, os únicos que não apresentam células, apresentam uma estrutura única que a gente vai falar daqui a pouco. Além disso, eles apresentam DNA ou RNA. São os únicos seres vivos que apresentam os materiais genéticos separados. Todas as células apresentam DNA e RNA, menos eles que apresentam um ou outro. Isso é um fato muito importante. Outra característica dos vírus é que eles não apresentam metabolismo próprio. Isso quer dizer que eles não conseguem fazer a estrutura deles funcionar. Para isso, o que acontece? Elas têm que ser direcionadas para uma célula, ou seja, o vírus só funciona se ele está dentro de uma célula. Por isso que todos eles são parasitas intracelulares. Dentro da célula. Então eles têm que invadir a célula para poder funcionar. Bom, existem dois tipos clássicos de padrões virais, que são os vírus que apresentam DNA e os vírus que apresentam o RNA, certo? Então, olha só, a gente tem aqui dois exemplos, começando com o vírus que apresenta o DNA. Nós temos, então, a estrutura do vírus. Esse vírus é um tradicional conhecido como bacteriófago, porque ele invade bactérias, também chamado de fago, tá? Esse vírus apresenta, então, um envoltório que a gente dá o nome de capsídio. Capsídio, como se fosse uma cápsula, né? Essa cápsula, ela é de proteína. Ela tem proteína na sua constituição. Então, não é uma membrana como a gente vê a membrana da célula, certo? Bom, e dentro disso, nós encontramos o material genético, que no bacteriófago é o DNA. Então, temos um clássico exemplo aqui de um DNA vírus. Um vírus que apresenta DNA como material genético, certo? Vírus que tem DNA como material genético tem um material mais estável, então eles não são tão mutacionais, não modificam tanto. Fica mais fácil da gente combater esses vírus complicados aqui, certo? Porém, tem alguns que complicam. Olha só esse aqui está bem famoso por sinal. É um vírus que apresenta aqui também um capsídio proteico e como material genético ele apresenta a molécula de RNA. O RNA é uma molécula que tem uma taxa maior de mutação. Por quê? Porque o RNA não é uma fita dupla e a outra fita costuma modificar com o tempo. Dependendo do tamanho do RNA, a mutação, a variação do vírus é maior, como o da gripe, por exemplo. Por isso que a gripe, o cara toma vacina e não funciona, porque ela fica mudando o tempo todo. O HIV também é assim, certo? Mas alguns têm a fita menor e não se modificam tanto. Um exemplo? Coronavírus. Olha só, por isso que aí estão comentando sobre a vacina. Ah, vai ter uma vacina. Ah, a vacina está pronta. Por que a vacina está acelerada quanto ao coronavírus? Porque ele tem um RNA curto e tem uma taxa mutacional menor do que os RNA tradicionalmente conhecidos, certo? Isso é uma vantagem para a gente no combate a essa pandemia louca que está tendo aí no mundo, né? Mas voltando, esse vírus, então, ele apresenta o RNA, o capsídio, ótimo, mas ele tem um adendo, algo a mais, que é esse envoltório aqui. Isso que está em volta dele é o que a gente chama de envelope. E o envelope, ele é lipoproteico, tem a constituição lipoproteica. Por que é interessante dizer isso? Porque essa constituição ela é muito parecida com a membrana da célula. Então ele gruda na membrana e entra com capsídio e tudo na estrutura celular,
certo? Essa é a vantagem desse vírus. Agora é interessante que essa camada, ela tem lipídio, né? Por isso que é bom usar álcool e detergente contra o vírus, porque tu dissolve essa estrutura lipídica aqui e consegue acabar com o vírus. Por isso, pessoal, lavar bem as mãos, higienizar tudo com álcool, ajuda a combater o coronavírus, que é um clássico exemplo, então, de um RNA vírus, certo? Então, nós vimos os dois tipos de vírus, o DNA vírus e o RNA vírus. Vamos partir agora, então, para o seu ciclo. Como eles contaminam as células? E nós temos dois tipos de ciclos possíveis. O primeiro ciclo que a gente tem é quando o vírus insere o seu material genético aqui na célula, e o material genético da célula, ele se acopla, ele se liga ao material genético do vírus, certo? Formando uma estrutura única. A partir daqui, existem dois caminhos. O primeiro caminho leva a uma multiplicação de vírus, ou seja, o material genético viral estimula a produção de novos vírus que acabam rompendo a célula, matando a célula e invadindo outra célula posteriormente. Toda vez que o vírus mata uma célula, a gente chama esse ciclo de ciclo lítico, certo? Agora, existe a possibilidade de o vírus simplesmente não se expressar e se manter dentro da célula. Essa célula pode até mesmo se multiplicar, certo? Mantendo esse material genético viral e, com o tempo, gerar um ciclo contínuo, que a gente dá o nome de lisogênico. Então, quando o vírus invade a célula, mas não estimula a sua morte, nós temos o ciclo lisogênico. Ah, mas eu não estou conseguindo entender um exemplo, professor Sardá. Vou te dar um exemplo bem legal. Herpes. Coisinha chata que aparece no canto da boca, parece um berne, né? Então, o que acontece? A herpes, quando ela infecta o indivíduo e não se manifesta, ela está no ciclo lisogênico. Mas aí baixa a tua imunidade, o que acontece? Bum, brota aquela coisa nojenta no canto da boca. O vírus da herpes entrou no ciclo lítico. Ele saiu do lisogênico e foi pro lítico. Ah, comecei a passar pomadinha, meu sistema imunológico começou a combatê-lo. O que ele fez? Bum, voltou pro lisogênico. Mas Sardá, tu está falando então que eu não me curo de herpes? Entendeu? Herpes é incurável, pessoal. Tu tem herpes, tu tem a vida inteira. Se ela vai se expressar de novo, é outra história. Vai depender do teu sistema imune. Mas o vírus da herpes é um clássico exemplo de vírus que vai do ciclo lisogênico para o lítico, do lítico para o lisogênico, dependendo de como o teu sistema imune vai combatê-lo. Tá certo? Então é isso. Deu pra gente entender como é que funciona o vírus, alguns exemplos também de viroses que são sempre importantes. Tá bom? Então um abraço, até a próxima e volta pra ti, Rafa. Um abraço pra todo mundo. Chegou a hora de um quadro que eu gosto muito, pessoal, é o Aula na TV Entrevista. Aqui nesse quadro nós vamos entrevistar professores, ex-alunos, pessoas que passaram ou estão na universidade e vão dividir a sua experiência aqui conosco. Porque daí, você que está aí do outro lado da telinha já vai ficar ligado nas oportunidades que a nossa universidade pode te oferecer. Então fica ligado, acompanha aí que chegou a hora do Aula na TV Entrevista. Projetar aviões, foguetes, satélites, trabalhar em processos de aeroportos e estações de lançamento. Se você se imagina atuando em um cenário como este, vale a pena conhecer a graduação de Engenharia Aeroespacial. O curso de 5 anos é oferecido pela UFSC em Joinville. A área Engenharia Aeroespacial, ela engloba essas duas áreas, aeronáutica e espaço. Então, e tudo relacionado a essas áreas. Os cursos de engenharia aeroespacial são mais recentes no país. O da UFSC é um dos primeiros nessa área. E então tem essa parte aeronáutica que está ligada aos aviões, né? E não só a parte do avião em si, mas também as operações de apoio às operações da aviação. E também a parte espacial. E aí a gente está falando de quê? A gente está falando dos veículos aeroespaciais, ou seja, por exemplo, foguetes que vão, né, lançar satélites ou fazer missões no espaço, e também a parte dos próprios satélites. O currículo do curso tem 3 fases. O ciclo básico, depois as matérias comuns às engenharias e nos anos finais o conteúdo mais focado no setor aeroespacial. A gente não sabe muito o que esperar do curso quando a gente sai do ensino médio, né? A gente tem uma expectativa, mas só que na hora que começa a gente
muda a visão. Os primeiros anos são básicos, então tem muito cálculo, muita física, e não é aquela coisa que a gente vê no ensino médio, é uma coisa bem mais aprofundada, então às vezes você sente uma dificuldade, principalmente de adaptação, alguma coisa assim. Mas depois que começa as disciplinas específicas, daí você vê mesmo, não, é isso que eu queria fazer, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então é isso que eu gosto mais, assim. Olha, é um curso com uma base bastante mecânica, só que você tem que gostar de fluidos também. Porque é basicamente muita coisa de fluidos que a gente estuda, né? Porque é escoamento, é a parte o ar é um fluido, né? Então, e é um negócio que você consegue trabalhar com tudo, né? Porque como você tem uma base mecânica, você tem o discernimento crítico das coisas também. E a parte específica reserva muitos desafios. Eles podem projetar, por exemplo, a própria estrutura do avião, a configuração do avião, qual o tipo de asa, perfil de asa de avião. Na área de foguetes, eles podem projetar o bocal do foguete, eles podem projetar os sistemas de alimentação. A engenharia aeroespacial, ela atua em condições geralmente muito extremas, tá? Então são situações, os sistemas aeroespaciais eles têm que ser muito confiáveis e robustos. A gente pode colocar o aluno em contato com problemas que são às vezes bastante complexos, mas muito desafiadores e interessantes. O curso oferece também oportunidades para colocar em prática o que se aprende nas salas de aula. Uma alternativa são os projetos de pesquisa. A gente tem laboratórios de pesquisa, né, onde os professores que atuam na área de pesquisa ofertam bolsas, por exemplo, para os alunos. Outra prática interessante são as equipes de competição. A gente tem na área aeroespacial pelo menos 2 equipes de competição. A equipe de aeromodelismo e uma equipe de foguete modelismo. Tá? Então, essas equipes elas têm a orientação de um professor, mas são os alunos os principais responsáveis pelas atividades. Então, tudo depende muito dos alunos e da iniciativa deles. E aí você vê, poxa, aí você constrói, aí você vê na prática, putz, ele não voou, aconteceu isso, caraca, eu acho que eu errei em alguma coisa. Aí você começa a ver como cada detalhe, cada vírgula, cada tudo que você projetou realmente tem que ser certinho. Eu acho uma excelente oportunidade para todos os alunos participarem. Eles têm processos de seleção, né? Essas equipes são geridas, têm toda uma estrutura organizacional e elas participam de algumas competições, algumas no Brasil, algumas equipes chegam a fazer competição fora do Brasil. O curso também prevê estágio obrigatório nos últimos semestres. É uma vivência fundamental para todo engenheiro. Os alunos têm a oportunidade de se inserir dentro de uma empresa, ver como é que é o dia a dia de uma empresa, atuar muitas vezes em algum projeto até de desenvolvimento, alguma atividade assim. A etapa final é o trabalho de conclusão de curso, que também pode ser a chance de criar algo novo. Agora, no final do curso que eu estou trabalhando com essa pesquisa de fauna e colisão de fauna com aeronaves, o professor orientador, ele meio que está aprendendo junto comigo, que também não era a área dele. Mas só que com a experiência dele e a minha curiosidade, a gente foi desenvolvendo um trabalho bem legal. A gente criou um novo indicador de risco para dizer se o aeroporto está numa situação segura ou se tem que investir em mitigação, dispersão de aves, alguma coisa assim. E se você já está pensando no mercado de trabalho, as perspectivas são animadoras. A formação do engenheiro aeroespacial, eu queria dizer, primeiramente, te dá uma capacidade, possibilidade de atuação em diversos setores. O nosso currículo ele tem uma base muito forte em engenharia mecânica e engenharia elétrica, eletrônica. Então, os alunos que se formam nesse curso, eles podem atuar em praticamente qualquer lugar que o engenheiro mecânico atua. Hoje, o polo aeroespacial no Brasil é na região de São José dos Campos. Mas esse polo está se expandindo, tem outras empresas, tem empresas no Rio Grande do Sul, tem algumas empresas aqui em Santa Catarina. O número de oportunidades está se ampliando dentro do mercado de trabalho. Pois é, pessoal, olha eu de volta, mas dessa vez
Tudo que é bom dura pouco, o nosso programa chegou ao fim. Mas acompanhe o nosso programa nas redes sociais, acompanhe as nossas postagens, escreva pra gente, mande seu recado, mande a sua dúvida, pode ser até no formato de vídeo. As melhores dúvidas podem aparecer aqui na telinha. Exatamente, a gente tira a sua dúvida, explica, os nossos professores vão mostrar pra você como é que funciona. Por isso capricha aí, seu telefone deitadinho, pra ficar bem legal. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!